iria atingir ou chegar a quem está em Malange, Uambo, Benguela, no banco. Tem pessoas aqui que vieram de Benguela. Tem um senhor que disse, para tá aí o senhor de Benguela. Tem um senhor que disse que também está aqui Benguela, em peso, tá vendo? Malange, tá vendo? Viu um outro que veio do Zaire, não é isso? Cabinda, tá vendo?